Memórias do futebol no antigo estádio Lírio Calou. Era a segunda metade da década de 1970, entrando os anos 80, quando lideranças esportivas se organizaram para promover a retomada do futebol em Barbalha. Na época, tínhamos o antigo estádio Lírio Calou, que leva o nome do doador do terreno para a sua construção. Lírio Calou era médico, foi prefeito nos primeiros anos de governo de Getúlio Vargas e, na sua juventude, havia sido jogador de futebol de alguns clubes da cidade. O estádio Lírio Calou era um campo de barro avermelhado, típico do terreno onde foi construído, murado com singelas arquibancadas de cimento, apenas numa das suas laterais. O suficiente para recepcionar os amantes locais do futebol, onde presenciavam grandes espetáculos futebolísticos. Era a fase do chamado futebol de poeira. As suas traves, de forma inteligente, eram fixadas na direção norte-sul, evitando que os raios solares atrapalhassem a visão dos goleiros. A retomada do futebol em Barbalha na segunda metade da década de 1970 teve o protagonismo de desportistas que se empenharam em organizar os times de futebol que atuavam sob suas lideranças. Desportistas apaixonados, cujos nomes eram associados às suas agremiações. Assim, lembramos, à frente do time do Barbalha tinha Zevando e Eloni, do Bandeirantes, Seu Luiz e Boneco, do Cariri, os Moças, do Guarani, Zé Dantas, do Vila, Carrapicho, e do Secasa, que fora refundado a empresa de cerâmica de Barbalha e que no passado já havia se destacado no futebol local, época que faz lembrar o goleiro Luciano França. Na retomada do futebol, todas as agremiações, com suas diretorias organizadas, passavam a serem filiadas à Liga Desportiva Barbalhense, que tinha o comando do presidente Agostinho José dos Santos. A retomada do futebol reuniu ótimos jogadores, onde muitos deles chegaram a se profissionalizarem no futebol cearense, sendo contratados pelo Icasa e Guarani de Juazeiro do Norte. A criação do Campeonato Barbalhense na década de 1970, com a participação dos times Cariri, Bandeirantes, Barbalha, Vila, Guarani e Secasa, criou na cidade uma nova alternativa de lazer, proporcionada pelos jogos que lotavam as arquibancadas de cimento do antigo campo de barro do estádio Lírio Calou, onde os jogos entre Barbalha e Cariri se constituíam o maior clássico, com direito a charangas e muita rivalidade entre as torcidas. Aos domingos, à tarde, uma multidão se dirigia ao estádio na Vila Santo Antônio com a sua bilheteria vendendo ingressos aos torcedores em fila que iam torcer pelos seus times e ver jogar seus atletas preferidos que constituíam o futebol amador. Um amadorismo com sabor de futebol profissional pela qualidade técnica dos atletas. Entre eles, lembramos
dos goleiros Solano Furtado, Lula, Sival, Bosco, Bebeto, Fred de Moacir e o grande Paulo de Muluca, um dos maiores do seu tempo. Também lembramos dos zagueiros Pedim e Paulo Roberto. Não esquecemos de Chico Preto, Pardal, Pelé dos Bernabé, Joá, Ivo, Badu, Linda, Panga, Tintim, Piton, Sabonete, Pipica, Dodó, Luciano, Nel, da família dos Moças, Ailton, Tintim, Jussier Duarte, Coloral, Fonseca, Biloso, Degô, Severino e muitos outros que não lembramos no momento e que se constituíram grandes jogadores de futebol. Com a volta do futebol, as tardes de domingo em Barbalha ganharam alegria, arquibancadas cheias. O campeonato municipal era iniciado com o chamado Torneio Início, que se constituía numa verdadeira festa desportiva. Todos os times, após o desfile dos atletas, jogavam entre si na mesma tarde, com o tempo de partida reduzido, no chamado mata-mata. Ganhar o torneio início era um sinal de que a equipe estava bem preparada para o campeonato barbalhense, que passava a ser sequenciado nos domingos seguintes. Pipoqueiros e vendedores de laranja se destacavam em suas atividades comerciais dentro do estádio. Não tendo vestuário, o aquecimento dos jogadores se dava em áreas do estádio fora das 4 linhas do campo, acompanhado por adultos e adolescentes. Era a oportunidade dos torcedores se aproximarem dos atletas, dos seus times preferidos, antes do jogo. Quando os times do Icasa ou Guarani vinham de Juazeiro jogar em Barbalha, a expectativa era grande. O comentário tomava conta da cidade durante a semana. Eram jogos que atraíam um público ao estádio fora do normal. Às vezes, os resultados não favoráveis aos times visitantes eram atribuídos ao fato de que os jogadores profissionais estarem acostumados a jogar em campos gramados e não em campos de barro. Na ocasião destes jogos intermunicipais, a imprensa desportiva das rádios Progresso e Iracema e outras se faziam presentes com seus repórteres e narradores das partidas, improvisando seus estúdios em mesas na lateral do campo. Mas para se ter jogos, era necessário ter o quadro de árbitros, os juízes e bandeirinhas de futebol, que na época foi muito bem representados por Pedro Edilson, João Hilário, Chuta, Chico Boró, Antônio de Marica, Zé Ferreira e tantos outros. A entrada dos times nas 4 linhas do campo de barro, marcado por cal, cujos brancos se destacavam no solo avermelhado do estádio de futebol, era triunfal. Fogos, bombas, palmas e muitos gritos de euforia nas arquibancadas, que ocupavam apenas uma das laterais do campo. Também eram marcantes as vaias aos times adversários. O alambrado do campo era feito apenas por 2 a 3 arames de ferro de espessura grossa
estendidos em estacas de madeiras quadradas de aproximadamente 1 metro de altura que circulava o campo. Muitos não tinham dinheiro para assistirem às partidas e esses integravam a chamada ação de pular o muro. Pular o muro para adentrar o estádio e assistirem os jogos de graça. Outros pulavam o muro, reservando o dinheiro que seria da entrada para comprar laranja ou pipoca nos intervalos das partidas. Para conter o chamado ato de pular o muro, a Liga de Futebol contratava vigias para ficarem atentos, circulando o estádio. Mas, na displicência dos vigias, iam se adentrando os torcedores sem pagar, pulando o muro. Assim, era o futebol de Barbalha, que teve sua retomada na segunda metade dos anos de 1970 e se estendeu até os primeiros anos da década de 1980, até a construção do novo estádio no mesmo local, o Inaldão, quando surgiram novos atletas e novos protagonistas do futebol. Agradecemos as lembranças de alguns nomes de atletas e juízes de futebol ao amigo Citonho,